sejam bem-vindos à nossa aula 5. Hoje a gente vai passar ali pela parte de Data Warehouse e a nossa exportação ali, gerando o nosso endpoint direto para consumo, tá? Então aqui no estúdio a gente pode ir ali em Data Warehouse e vocês vão ver que aqui em Data Warehouse, né, já cai direto ali na parte do job, tá? Lembrando que o job é a forma que você salva, tá, um SQL, uma query ali, que possa ser utilizada depois, posteriormente, em um fluxo, tá? Então, qualquer interação que você faça com o Data Warehouse, tá, que é o banco de dados, você vai fazer aqui através do job, tá? Então, aqui, o primeiro botão direito superior, que é o maisinho aqui, você vai lá em criar job. Feito isso, abre aqui a tela com o cursor, onde a gente pode trabalhar, né, fazer ali a nossa query. Aqui em configurações, que é o penúltimo botão, né, a gente tem o salvar e tem configurações aqui, que é a engrenagem. Nós conseguimos escolher qual banco de dados que nós queremos rodar, tá? Que nós queremos executar aqui esse job, tá? Isso é importante porque senão o job ele não vai funcionar. Você precisa especificar um banco existente. No nosso caso aqui a gente está utilizando câmera. E aqui a gente consegue também colocar um nome, tá, para o nosso job. No nosso caso, eu vou deixar ali create deputados. Eu vou aplicar. Ok. Aqui eu já vou colar a query já previamente criada, lembrando que vocês vão ter acesso a ela ali através da nossa comunidade. E nós vamos criar uma tabela, no caso aqui gov deputados, aqui eu deixei seu nome, pode colocar aqui o seu nome, só substituir, no nosso banco de dados, tá? Através do nosso Data Lake. Então é importante aqui, a gente pode ir aqui à esquerda, ir lá em Data Lake e expandir. Vai expandir aqui o diretório raiz. Você vai em câmera, que foi o diretório que nós previamente criamos. Vai clicar em deputados. E veja, vai aparecer o arquivo aqui que nós anteriormente criamos como teste. Então esse arquivo que nós vamos usar para criar a nossa tabela no nosso Data Warehouse. Então aqui nós estamos utilizando a função aqui read.json, tá? Colocando entre parênteses, deixa o mouse aqui entre parênteses, e a gente tem que colocar o diretório que está o nosso arquivo lá no Lake. Para você não precisar colocar o diretório manualmente, o que nós podemos fazer? Aqui com o mouse, vai lá embaixo até o arquivo, vocês vejam que o mouse já mudou aqui para a mãozinha, só segurar com o mouse, puxar para cima. Como nós deixamos o nosso cursor previamente entre os parênteses, a gente pode simplesmente soltar. Ele vai colocar aqui, né, o diretório onde o cursor estiver, tá? Nesse caso aqui, ele já vai fazer uma query, vai tá puxando aqui o ID, né, o nome, partido e etc. Tudo aqui extraindo do nosso arquivo. Vamos fazer um teste. Para fazer um teste, a gente pode simplesmente selecionar somente o que nós queremos executar. Então veja, eu vou executar aqui somente o select. Eu vou deixar a parte do create table agora de fora. Eu venho aqui, no segundo botão aqui depois do criar, o executar, e ele executa, e ele consegue retornar os dados para mim através daquele arquivo que nós geramos no Lake. Então, ou seja, ele está lendo os dados diretamente do Lake. Ele só está usando o banco de dados aqui como uma engineer, ou seja, um recurso necessário ali para executar esse processamento. Então, através do banco de dados, você consegue executar arquivos SQL diretamente no Lake. Nesse caso aqui, nós vamos executar direto, porque a gente quer criar a nossa tabela lá no nosso banco de dados câmera. Então, aqui nós executamos.
e o retorno é sucesso. Aqui está certo, como é um create table, ele só vai retornar sucesso ou erro. Ok, nesse caso aqui a gente pode salvar o nosso job. Então a gente criou o job aqui, create deputados, que cria a tabela ali deputados. E agora nós vamos criar um novo job. E nesse novo job a gente vai ir lá em configurações novamente. Vai trocar o nome aqui dele para create despesas. Vai escolher o banco câmera. Vamos aplicar. E agora eu vou colar aqui. Previamente já tinha aqui o create da nossa tabela despesas. Só vou alterar aqui onde está o seu nome. Lembrando que se for um banco compartilhado, aí esse identificador aqui é de uma tabela única, tá? Então, estou criando ou replace, né? Se já existir, ele substitui ou a tabela de despesas lá, gov despesas _ William. E o que vai ser o conteúdo? Nesse caso, eu nem especifiquei os campos, por exemplo, né? Eu poderia especificar, trazer só campos específicos, mas aqui eu quero que traga todo o resultado, tá? E a gente precisa agora, né, dos dados aqui do Lake de despesas. Então nós vamos lá, em vez de clicar em deputados, nós vamos clicar em despesas. E veja, nós temos o arquivo lá que nós geramos no teste. Nesse caso específico, nós vamos ter vários arquivos aqui. São mais de 500 deputados. Então, a gente não pode selecionar somente esse arquivo, senão ele vai ler somente esse arquivo, tá? Então aqui, deixando o cursor entre parênteses, em vez de selecionar o arquivo, eu vou selecionar o quê? Eu vou selecionar o diretório inteiro. Então vou vir aqui em despesas, aqui nos pontinhos, veja que o meu mouse já mudou, e vou jogar aqui para o meu prompt. E vai estar lá o caminho câmera / despesas. O que isso quer dizer? Que ele vai ler todos os arquivos, não somente um, como foi anteriormente, deputados, tá? Então nesse caso, nós podemos fazer o teste aqui, ver se executa aqui as despesas, executou certinho, e podemos criar a tabela, agora executando todo o job. Feito isso, só salvar. E agora, antes de criar o job para exportação, nós temos que criar ali o nosso template, tá? Que é o formato padrão, como que vai ser salvo esse arquivo e gerado ali o endpoint. Então aqui, em Data Manager, você vai em template de arquivos e vai adicionar novo template. Aqui, para nome do novo template, a gente pode criar export câmera. Tipo de dados, vamos usar aqui como padrão no nosso exemplo CSV, mas ele pode salvar em diversos formatos. Diretório, nós vamos escolher o diretório que nós criamos previamente, que é o diretório câmera export. O nome, a gente poderia criar com outro nome, eu vou repetir aqui para ficar mais fácil. Export câmera. E aqui a gente vai salvar, tá? A gente não publica ainda porque não existe esse arquivo. A gente só pode publicar quando o arquivo existir. Vou salvar. O template foi criado com sucesso. Então nós conseguimos consultar o template. Ele vai estar aqui, Export Câmera. Agora com isso, nós vamos lá adicionar o Data Job, configurações, vamos criar aqui Export Despesas, banco de dados, vamos escolher o câmera,
aplicar. E agora, com o script previamente criado, a gente vai colocar aqui utilizando o comando copy. Então, o comando copy é um comando ali bem conhecido ali para ambiente Post e MySQL. E ele basicamente movimenta ali as informações, tá? Então nós estamos copiando esse select aqui, vejam, eu estou formatando a saída, estou trocando o nome dos campos, tá? Então estou deixando ali mais adequado ali para visualização. Estou fazendo um join entre essas duas tabelas, tá? Lembrando que é importante aqui a gente deixar o nome da tabela exatamente como nós criamos. E ele está jogando, né? Ele está dando to, e aqui nós colocamos o nosso template. Então nós deixamos o nosso cursor aqui no final, espacinho aqui após o to, pegamos o nosso template, vamos lá nos pontinhos e colocamos para cá. Então ele está salvando o resultado dessa query no nosso template. Então aqui a gente pode ir lá, executar, e ele já salvou o resultado ali no nosso template. Agora é só salvar o nosso job. E agora sim, nós podemos ir lá no nosso template criado, aqui nos 3 pontinhos, editar e publicar template. Publicando o template, ele gera o nosso link, né, o nosso endpoint. Podemos aqui copiar para o teste futuro. Só salvar. Feito a criação dos nossos jobs e do nosso template, nós precisamos incluí-los no nosso fluxo. Então nós vamos em integrações, no nosso treinamento, no nosso fluxo Câmara dos Deputados, e aqui, após o Data Store dos deputados, a gente pode aqui até editar o nome aqui para deputados. Vamos aqui em ferramentas, vamos usar o nosso Data SQL Execute. Então, Data SQL Execute é a nossa ferramenta aqui do fluxo, que vai chamar o nosso job, tá? Então, veja, por padrão, os últimos jobs que criamos estão salvos aqui. Nesse caso, a gente quer usar o Create Deputados. Só selecionar, salvar. E, para seguir o nosso padrão, a gente vai aqui editar, trocar o nome aqui para Create Deputados. Ótimo, está salvo. E agora, nós vamos criar aqui no final também, no final do nosso loop, o nosso Data SQL Execute com despesas. Então a gente pode vir aqui, salvar e vamos trocar o nosso fluxo, o nome do nosso fluxo para Create Despesas. Lembrando, esse processo aqui não é técnico, né? Poderia ser executado ali da mesma forma. Isso daqui é mais para identificarmos ali no nosso fluxo. Feito isso, agora a gente precisa ainda criar um novo Data SQL Execute para, por fim, gerar o nosso template, gerar o nosso endpoint, atualizar,
né? No caso, o nosso endpoint. Então nós vamos aqui, Export Despesas, salvar. Com isso, nós concluímos ali o nosso fluxo, né, passando por a ingestão dos deputados, a ingestão de despesas, e com essa configuração padrão que nós deixamos ali no nosso gatilho, quando nós ativamos o nosso fluxo, ele vai automaticamente iniciar ali a sua primeira execução. Vindo aqui em Logs, nós conseguimos identificar ali que ele foi iniciado automaticamente quando habilitamos. E acompanha a execução até o seu término. Você vai ver que vai ficar verdinho aqui, finalizado. No nosso teste aqui demorou 7 minutos e 29 segundos e o fluxo foi concluído com sucesso. Caso tivesse ocorrido algum erro, ia estar vermelhinho aqui e nós poderíamos ali investigar onde, né, em qual parte ocorreu o erro. Feito isso, como último teste, simulando uma ferramenta sua ali, um Power BI, um Excel, um Databricks, nós vamos consumir esses dados e para isso a gente vai usar o Boomerang. Então aqui eu já deixei ele previamente aberto, já está com o nosso link ali que a gente fez o teste previamente, e agora, clicando em Send, ele vai consumir todos os dados ali, né, do nosso endpoint, e vocês viram ali que vai trazer os dados de todos os deputados. Com isso, encerramos essa aula 5. Obrigado.